Está ao vivo. Todo mundo já está escutando o senhor, tá? Muito bem. Vamos ver quantas pessoas tem. Deixa eu entrar aqui também. Chamar Delmo. Deixa ele entrar. Pedagogia. Já está aparecendo também. Adelmo entrou. Muito bem, Adelmo. Vou chamar aqui Adelmo. Estamos Cadê? aguardando aqui a entrada de Adelmo, tá certo? Cadê a minha entrada aqui? Como é que eu faço para entrar aqui? Joyce, Aguardando aqui a entrada de Adelmo. tá aguardando a minha entrada. Oi, E a oi. sua imagem, Adelmo. Escutei sua voz. Tá me Escutamos sua ouvindo? voz. A Sua imagem, voz já escutamos. deixa eu verificar aqui. Só falta a sua imagem. A gente quer ver você, né? Não vou dizer pessoalmente, né? Mas de alguma forma próxima. Deixa eu ver. O Luciano tá me ouvindo, né? Estou ouvindo muito bem. Acho que estamos lhe ouvindo muito bem. Agora a gente queria ver sua imagem, né? São coisas da tecnologia, né? Como a gente diz. Agora a Delmo saiu de vez. Estamos nós aqui, pessoal. Vamos aguardá-lo. Ele vai entrar novamente. Adelmo. Aguardando Adelmo. É tua imagem que não está querendo. Eu acho que eu tô muito feio. A câmera do celular parece que não tá me ajudando, não. Não, talvez ela não queira concorrente comigo. Mas, Adelmo, eu acho que a gente vai começar. Eu vou fazer as apresentações aqui devidas, a introdução. E então a gente vai tentando ajustar aí essa tecnologia para ver se a gente consegue ver tua imagem, tá certo? Tá. Qualquer coisa eu vou tentar aqui pelo computador, que eu tô Você no está no... celular. Ok. Por enquanto, deixa aí o celular para a gente poder dar início à nossa live, né? Muito bem, pessoal. Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre um tema assim tão importante para a vida da universidade e para a vida da sociedade de um modo geral. Bom, para quem não me conhece, pode ser que tenha alguém de fora, de repente, né? Eu sou o professor Luciano Cavalcante, atuo no curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, com as disciplinas de Metodologia do Ensino da Matemática e Prática
do ensino da matemática, especificamente nos segundo, terceiros, quinto e sexto períodos. Quero, inicialmente, agradecer a coordenação do curso, na pessoa da professora Juliana Galindo, do professor Anderson Alencar, pelo convite, bem como também agradecer e também parabenizar, né, essa comissão que está organizando todo esse trabalho muito bonito, muito interessante, que vai alimentando o nosso fazer pedagógico mesmo em tempos de isolamento social. E também dar as boas-vindas a todas e todos vocês que estão nos ouvindo, que estão participando desse momento, os alunos, as alunas, mas também, sobretudo, eu diria, aqueles que não estão podendo participar desse momento em virtude de limitações tecnológicas, né? A gente está vendo, por exemplo, aqui uma nesse momento, que a gente está conseguindo visualizar a imagem de Adelmo, mas aqueles que muitas vezes têm dificuldade de sinal de internet nas suas regiões, às vezes é o próprio celular que não comporta certas tecnologias. E esse, inclusive, é um debate que a gente vem fazendo ultimamente, né, em todo o Brasil, particularmente, e até fora do Brasil, em relação à questão do acesso e a garantia dos direitos a todos nesses processos de chamada educação remota, educação à distância, enfim, com todos esses termos que estão postos hoje aí em plena discussão. Agradecer aos docentes do curso, de outros cursos que possam estar nos assistindo. Então, a gente já tem a alegria aqui de... Luciano, tá... Estou lhe vendo e lhe vendo muito bem. Aliás, estamos lhe vendo muito bem, viu? Tá me ouvindo também? Eu estou ouvindo e vendo. Nós Então, estamos ouvindo, graças a Deus. vendo. Então, eu estava dizendo aqui, Adelmo, fazendo os agradecimentos, né, à coordenação do curso, à comissão que organiza esse trabalho aqui, tão bonito, que está sendo realizado. Também aos alunos, às alunas do curso de Pedagogia, de outros cursos que me parece que já estão assistindo, os docentes. Enfim, todos aqueles que estão nos dando o prazer de partilhar dessa live de hoje, né? Mas também eu quero agradecer de um modo muito especial uma pessoa, a Tamires Neves, porque Tamires, como vocês viram pelo card que foi divulgado, né? Tão bem feito, a propósito, Tamires ontem teve um mal-estar, né? Apresentou um quadro febril, dores nas articulações, algumas manchas pelo corpo, e tudo indica que seja uma dengue, né? Então, eu acredito que Tamires, dependendo das condições dela, ela já deve estar acompanhando a nossa live. Então, um abraço grande para você. Estamos torcendo para que você se recupere rapidamente, Tamires, e se sinta, de alguma forma, assim, mesmo se não estiver ligada na nossa live, participante, porque você nos ajudou a preparar essa live, né? Eu peço para lembrar a todos vocês que após a live, o link do questionário estará no perfil do Instagram da Pedagogia, para que vocês possam responder, e esse será um critério indispensável para que vocês possam ter acesso ao certificado. Então, não esqueçam, tem uma perguntinha simples que a gente inclusive, respondam com calma, e votos que a gente tenha uma boa live, que a gente possa conversar e discutir um pouco sobre a extensão universitária. Então, eu vou passar a palavra para a Adelmo, né, para sem muitas delongas, para que a Adelmo se apresente um pouco e a gente dê continuidade. Adelmo, é com você. Então, boa tarde, professor, né, boa tarde aí a todos os docentes da UFAP, especialmente o pessoal de pedagogia que estão nos acompanhando, né? Meu boa tarde também aos discentes, né? Tenho um imenso orgulho, tá? Como o Luciano pede para me apresentar, eu sou Adelmo, né? Nome completo Adelmo dos Santos Camilo, né? Conhecido pelos demais como Adelmo Camilo, e tive a honra, tive o prazer de fazer parte aí, né, do quadro de discentes da UFAP, ainda o AG, não é isso, Luciano? Né? E tive, né, a honra, tive o prazer, né, de ser formado, né, ter a parte da minha formação com um contributo
desta universidade, desse docente. Eu vi que tem a professora Norma aqui, acho que deve ter outros também. Aí estendo o meu abraço. E aceitei o convite com muito prazer, com muita alegria, quando soube que seria para partilhar um pouco da minha experiência, né, acompanhando alguns projetos de extensão durante o tempo que estive aí com vocês. Muito bem, Adelmo. Obrigado. Com certeza nós teremos um bom momento aqui com você e com todos os que estão nos acompanhando, né? Então, veja bem, feito esse introito, né? Feita essa introdução, o tema que a gente vai conversar hoje, que já foi anunciado, né? A extensão universitária e o papel do pedagogo. E sua importância, né, na formação do licenciando em pedagogia. Esse é um tema muito caro à universidade, porque a universidade ela está fundada em 3 grandes princípios, né? Todos nós, creio que sabemos disso: o ensino, a pesquisa e a extensão. E são princípios indissociáveis, ou seja, não dá para você pensar na universidade deixando um desses elementos ou desses princípios de lado, né? Quer dizer, a universidade perderia a sua identidade. Ela só é verdadeiramente universidade na medida em que ela contempla, vive, se volta, exerce, busca esses 3 princípios, mas de forma articulada. Eles não são estanques, né? O ensino não pode ser feito à revelia ou isolado do princípio da pesquisa e da extensão e assim e vice-versa, pesquisa, extensão e ensino, né? E esse é um desafio, sem dúvida alguma. Pois não, Adelmo? Não, assim, só pegando uma carona no início da sua fala, quando diz que, Sim. Quando se fala em extensão é algo caro, né, para a universidade, eu diria que seria caro nos 2 sentidos. Caro porque ele é fruto de lutas, né? Ele é fruto de lutas na história da universidade, sobretudo aqui no nosso país, mas ele é caro também pelo grande contributo que ele vem legando para a sociedade, principalmente a sociedade contemporânea, né? Então eu diria que seria caro nessas 2 perspectivas, né? Porque ele é fruto de luta, mas também ele é algo que dá muitos frutos para a sociedade. É importante essa tua lembrança, Adel. Muito importante essa lembrança, até porque também, durante um certo tempo, eu trabalhei muito com extensão, quando eu estava na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei 10 anos no grupo de pesquisa e extensão de lá, o NUPEP, que era o Núcleo de Pesquisa em Educação Popular e Educação dos Jovens e Adultos, e sempre era algo considerado um pouco menor a extensão, né? As pessoas sempre queriam, às vezes, assim, a tendência era ficar muito na pesquisa e no ensino, e às vezes a extensão ficava um pouco relegada a um segundo plano, mas aos poucos isso foi mudando e a extensão foi sendo percebida cada vez mais como um aspecto, um princípio indispensável e que todos deveriam se envolver na universidade, né? Então, veja, o tema de hoje, de fato, também ele é muito amplo, não é? É um desafio a gente colocar esse tema em 60 minutos, que nós já temos bem menos que isso. Mas, enfim, a gente vai tentar percorrer um pouco esse caminho da extensão universitária, considerando 5 aspectos. Claro que de uma forma muito resumida, vamos dizer assim, né? Um breve histórico para que a gente possa conhecer, né, de onde surgiu, quais foram os primeiros elementos da origem do que a gente poderia chamar de extensão universitária. Depois, a gente vai tentar ver um conceito de extensão universitária. Claro que nesse percurso histórico e conceito, a gente vai trabalhar num único bloco, porque eles estão muito articulados, não dá para você separar, porque é na história da extensão que o conceito ele vai sendo refeito, retrabalhado, até nós termos a concepção que nós temos hoje, né? Então, histórico, conceito, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência da extensão
da extensão universitária na UFAP, como é que ela funciona, como está organizada, quais foram os projetos, né, mais recentes que foram aprovados, estão sendo ou ainda vão ser desenvolvidos por conta desse quadro que a gente está vivendo hoje. E depois a gente vai entrar naquilo que é mais específico, talvez, para vocês, e que é a grande expectativa, que é a experiência de Adelmo, e seria também a de Tamires, sobre a ação extensionista que eles têm vivenciado, né? Adelmo, um pouco bem mais experiente, porque Adelmo conviveu conosco em vários projetos de extensão, um deles foi o NEPSO. Ele vai explicar o que é o NEPSO, eu não vou dizer nada, porque ele é a pessoa mais indicada para falar um pouco sobre isso. E Tamires, porque é a atual bolsista do projeto de extensão que eu estou coordenando, que envolve o ensino de matemática e ciências, que na realidade é um grupo de estudo que tem como um dos objetivos a realização do 6º Colóquio de Educação Matemática, que é um projeto de extensão, né? Muito bem. Mas a pergunta que talvez a gente pudesse fazer inicialmente é de onde surgiu, né, essa ideia de extensão, né? A gente tem alguns elementos, né, de estudo, de pesquisa, que colocam que esse início se deu muito na Europa. Por que na Europa? Quem conhece um pouco assim a experiência da Europa, ou já ouviu falar, ou participou de algum seminário, enfim, há uma experiência muito significativa, que também existiu aqui muito no Brasil, hoje talvez um pouco menos, das escolas de verão, né? Então, durante o período de verão, que é um período de férias na Europa, por conta do clima, para que as pessoas possam aproveitar mais, surgiu a ideia, mas, sobretudo, baseado numa importância, porque o conhecimento universitário ele não chegava a muitas pessoas, como ainda hoje. Todos nós sabemos disso, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo o Plano Nacional da Educação, até 2024, 1/3 dos jovens entre 18 e 24 anos deveriam estar no ensino superior, mas essa meta de 2024 só será atingida se mantiver essa mesma velocidade, né? Ou se a gente pode chamar de velocidade, é uma velocidade muito pequena, só vai ser atingida em 2037. Veja, 1/3 dos jovens entre 18 e 24 anos, que é a idade própria para estar dentro da universidade. Então, veja que isso é algo antigo, e na Europa, essas pessoas, e sobretudo no caso da Europa, as mulheres, que não tinham acesso à universidade. Então, houve essa preocupação de que esse conhecimento da universidade chegasse à sociedade para contribuir com a transformação social. Claro que, inicialmente, essa concepção, e aqui a gente já entra um pouco no conceito de extensão universitária, era algo de quem sabe para quem não sabe, né? Ou seja, era um conhecimento, era algo de quem detém um conhecimento para quem não detém um conhecimento. Isso também foi presente nos Estados Unidos, né? Uma pedagogia vertical, né? Bem lembrado, bem lembrado. Uma pedagogia vertical. Uma pedagogia vertical. Então, o que é que acontece? Claro que houve alguns avanços, né? Então, eram cursos que eram oferecidos à sociedade para resolver determinados problemas, mas nós, com a presença de Paulo Freire, nós tivemos um avanço muito grande, um marco muito importante nessa concepção de extensão. E o livro de Paulo Freire, chamado Extensão ou Comunicação, é um marco, eu diria que indispensável para quem quiser conhecer, para quem quer conhecer os caminhos da extensão universitária. Por quê? Porque essa ideia de quem sabe para quem não sabe, né, ela foi superada por Paulo Freire, porque ele entendia que havia um saber popular, vocês conhecem muito bem isso da área da pedagogia, sobretudo, né, que deveria ser levado em consideração e que era importante. Portanto, o conhecimento emancipatório, ou seja, os sujeitos aos quais se destinavam essa ação extensionista, eles tinham também um saber, eles tinham que dizer à universidade. Então, essa concepção vai ser
um marco, não é, na história da extensão universitária e na evolução do seu conceito. Associado a Paulo Freire, a gente encontra também Boaventura de Souza Santos, né? Com a ideia de interconhecimento. Né? O conhecimento ele é também fruto de uma interação. Né? Aquilo que também Paulo Freire já colocava, evidentemente, de que o conhecimento é algo que é construído na relação entre sujeitos. Não há dúvida que a universidade, pela sua característica acadêmica, um conhecimento sistematizado, com a metodologia, o método científico, ela tem uma contribuição importante. Né? Mas é uma coisa que pode ajudar a gente a entender um pouco isso, essa questão do conhecimento emancipatório, do interconhecimento, colocado por Boaventura de Souza Santos, é um exemplo simples que ele dá. Ele diz assim, olha, se você tem tijolos roxos e tijolos laranjas, você vai construir e observa na prática que os tijolos roxos, eles têm mais resistência à água, à erosão, etc. E os tijolos laranjas não. E ele diz assim, não precisa de nenhum conhecimento cartesiano para que você possa julgar e dizer, não, os tijolos roxos são melhores. Né? Então, assim, e esse é um conhecimento que está muito dentro da experiência popular, do saber popular. O que, a propósito também, para o Paulo Freire também sempre falava. Né? Então, acho que são dois marcos que a gente tem aí. Né? Certamente a gente tem outras pessoas também que estão envolvidas nisso, mas eu destacaria, pelo tempo que a gente tem, Paulo Freire e Boaventura de Souza Santos. Agora, claro... Professor, pois não, Adelmo? não, só para fazer um registro também, que essa questão, tipo, quando o senhor cita Paulo Freire com essa obra, inclusive essa obra foi lançada fora do Brasil, né? Fora do Brasil, e também foi num período, inclusive, que Paulo Freire deu um pontapé na sua carreira universitária. Se não me engano, acho que ele ficou, inclusive, à frente do departamento, né, de extensão da Universidade de Pernambuco. Né? E isso é algo que agrega, dentro daquilo que a gente já falava, nessa questão de ser um tema caro, né, esse papel da extensão ser um tema caro da universidade, justamente por isso, porque ele é fruto de lutas que tem contributos e que entra, inclusive, como o senhor disse que é amplo e é verdade, entra em outras demandas, porque com essa perspectiva dialógica aí, né, de uma parte de conhecimento mais científico e outra parte de um conhecimento mais popular, adentra-se até mesmo aí numa perspectiva de noção, de conceito de cultura, né? De conceito de cultura. E dos dois lados, até então, poderia-se pensar, digamos, hoje nós temos já muitos contributos da extensão nessa perspectiva. Poderia-se pensar que conhecimento seria somente o científico, né? E que cultura também seria só a cultura numa perspectiva clássica, né? E quando Freire traz essa obra aí nessa perspectiva de extensão e comunicação, dá-se a oportunidade para se refletir mesmo sobre essa questão. Por que é que, digamos, um exemplo, a grosso modo, né, um artista plástico ele pode ser reverenciado e por que que o artesão não? Né? E por que que não pode se dialogar essas perspectivas? Até lembro uma coisa que a professora Glória, ela chamava muita atenção da gente, tanto nas aulas quanto no projeto de extensão, que a gente tinha que perceber, enquanto nós que fazemos parte da universidade, os discentes, os docentes, é que é preciso, de forma clara, né, a grosso modo, esclarecer que a escola, a universidade, ela é apenas um lugar de sistematização do conhecimento. Né? Não é que vai existir uma hierarquia, porque falar da extensão a gente pega por essa perspectiva mesmo, a gente fala também dessa ruptura, conforme o senhor pontuou, quando iniciou lá na Europa os cursos de verão, né, tinha como objetivo também derrubar essa barreira para que pessoas discriminadas pudessem ter acesso aí à questão da universidade, né, a esses conhecimentos. É importante essa sua lembrança também. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de, assim, reportagem, né, a gente assistiu um pouco, uma reunião de climatologistas com agricultores, porque eles queriam ver qual era a experiência dos agricultores até na previsão da chuva. Quer dizer,
um trabalho belíssimo, né? Quer dizer, não é um trabalho de negação, mas muito pelo contrário, de reconhecimento, né? É essa via de mão dupla. Mas, Adelma, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre como é que isso chegou na América Latina. Hum. Bem, como o senhor fala, tem que ser rápido mesmo, né? Por conta que tem que seguir aí o que o senhor planejou para conversar. Mas na América Latina, né, a extensão, ela tem, digamos, como ponto de partida é, um movimento na Argentina com a reforma de Córdoba, né? Acredito que no ano de 1918, se não me engano, e o mês acho que era abril, né? Abril de 1918, e os jovens, né, naquela época, na verdade, os jovens estudantes, inclusive que naquela época, os jovens daquela época, daquela sociedade, eram inclusive estudantes de classe média, né? Mas que já vinha procurando, lutando, inclusive, por essa ruptura. Até então se tinha uma universidade com uma perspectiva de ensino mais clássica, mais dogmática, a presença das cátedras, né, meio que passando de geração para geração, e se buscou, através desse movimento estudantil, né, lutar por uma renovação da universidade que pudesse dar acesso, né, aí, a novas perspectivas, às novas configurações de uma universidade, digamos assim, mais aberta. Acredito que o marco é esse, que inclusive aqui no Brasil chegou, mesmo sendo mais perto da gente, sendo aqui na América Latina, né, a reforma lá, essa revolução, essa reforma de Córdoba em 1918, aqui no Brasil chegou mais tarde. Chegou com uma diferença de anos, acho que 3 décadas quase. Esse pensamento mais, digamos, revolucionário, com essa perspectiva, chegou mais tarde. Mas lá foi o pontapé para que a gente pudesse, digamos, hoje, talvez, ter uma extensão, juntar esse tripé de universidade, né, para fazer um ensino mais eficaz de uma educação superior, com ensino, pesquisa e opinião. Acho que foi lá. Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E acho que uma coisa que você também traz aí da reforma de Córdoba, na Argentina, é que isso derivou do movimento estudantil, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente perceber como o movimento estudantil tem uma força enorme, né? A universidade sem um movimento estudantil é uma universidade apática. Apática, né? Se nós formos ver na história da universidade, como o movimento estudantil tem dado a sua contribuição em relação a coisas que talvez até nós, docentes, não tivéssemos percebido, né? Não tivéssemos percebido. E isso, claro, o movimento estudantil desde a educação básica, né? Desde a educação básica. Então, acho que esse é um aspecto importante, né, para que façamos jus à história da extensão, lembrando a importância do movimento estudantil no exterior e também aqui no Brasil, né? E quando você fala essa demora da chegada da reforma de Córdoba, do ensino superior, eu lembro, por exemplo, que só em 1987, não faz tanto tempo, né, a gente teve o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas do Brasil, em 87. Portanto, antecipando-se à Constituição Federal de 1988. Então, o que é que acontece? Com o fórum, a extensão ganha um contorno bastante diferenciado, e eu até diria um status diferenciado, um status na medida em que há um processo de organização, um processo de articulação, e que vai dar muito mais vida e efetividade à ação extensionista. Esse fórum perdura até hoje, né? Então, nós temos várias ações do fórum articuladas com outras, inclusive ações de extensão voltadas para o Covid-19. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Né? Agora, claro, que com a Constituição de 1988, esses 3 princípios da ensino, pesquisa e extensão, eles vão se configurar de uma maneira bem definitiva, né?
porque ganha força na legislação maior do país, que é a Constituição Federal, né? Então, com a Constituição, a gente tem essa ênfase, essa força na extensão universitária, valorizando essa indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Agora, acho que uma coisa importante também a gente situar, e às vezes as pessoas perguntam, Delmo, como é que, né, um pouco funciona, né, a extensão universitária, né? Vejam, a gente tem alguns elementos que caracterizam a extensão universitária, né? Ela pode ser exercida através de um programa, que é uma ação mais ampla. Imagina o guarda-chuva, né? Como a gente tem, né, a pesquisa guarda-chuva. E dentro daquela pesquisa, você congrega pesquisas, vamos dizer assim, menores, entre aspas, né? Não pela importância, claro, né? Então, você pode exercer por um programa. Você pode ter projetos, como esse que nós estamos agora, né? Eu estou coordenando de formação de professores de ensino de matemática e ciências. Você pode ter a realização de um evento. Você quer fazer um evento, né, de curta duração, de um dia, de 2 dias. Isso pode caracterizar uma ação de extensão. Oficinas, né? Oficinas, cursos, né? As oficinas. Você quer fazer uma oficina sobre um determinado tema que pode ser útil. Eu lembro que eu participei na unidade acadêmica de Garanhuns com o pessoal da veterinária na área de criação de porcos, né? Então, a gente teria que lidar também com alguns cálculos, né, para ver como é que aquilo funcionava. Então, foi uma experiência também muito rica e foi um curso, assim, tipo oficina, que foi oferecido, com muito sucesso, eu pelo menos achei, né? E há também a dimensão da prestação de serviço, tá certo? Agora, claro que hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande, sobretudo aí eu vou me permitir fazer uma crítica ao Futurice, quando busca trazer uma visão uma visão mercantilista para a universidade. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado um pouco com essa prestação de serviço, né? A gente sabe as consequências que advirão possivelmente com o Futurice, a crítica, por exemplo, a emprestar patrimônio da universidade, alugar terreno, a universidade sobreviver com recursos próprios, quando na realidade é um direito social garantido na Constituição e para todos, e portanto financiado pelos impostos dos cidadãos e das cidadãs, né? Mas, assim, esse é o quadro geral que a gente poderia ter em termos de formatos de extensão, né? Adelmo, vamos para quase o penúltimo ponto, tá certo? Vou falar um pouquinho na UFAP, como é que está hoje, bem rápido. Na UFAP, a gente tem uma comissão de extensão formada por quase 10 pessoas, 10 professores, e essa comissão tem um papel, sobretudo, de articular esse conhecimento da universidade com o conhecimento popular, tem um papel de orientar os professores como na elaboração dos projetos de extensão, de analisar os projetos de extensão no sentido para ver se eles se coadunam com os critérios que estão estabelecidos. Claro que a comissão de extensão da universidade ela, da UFAP, não tem o papel de julgar, né? Esse julgamento se dá via PROGEP, só para as pessoas entenderem um pouco, né? E hoje nós contamos com 33 projetos aprovados de extensão, né? Eles foram aprovados recentemente, acho que há uns 2 meses atrás. Alguns podem estar sendo executados de uma forma muito parcial, dependendo muito das características dele, mas outros só virão a, de fato, ser executados posteriormente, né? Então, essa comissão, hoje é o coordenador, o professor Marco Franck, né? E nós realizamos reuniões, né? Nós orientamos, isso que eu acabei de dizer, né? É um trabalho longo, muito também meticuloso, porque quando o projeto é submetido, são submetidos 40, 60 projetos, 80 para a gente analisar, né? E no processo de julgamento, como a gente chama, na PROGEP, ele evidentemente que passa pelos critérios que são estabelecidos para, inclusive, ter direito à bolsa, né? O projeto de extensão,
ele também dá direito a uma bolsa, tem um estudante que participa como extensionista. No nosso caso, que eu estou coordenando atualmente, é o de Tamires, né? Tamires está como bolsista. Agora, lamentavelmente, nós já tivemos, se eu não me engano, 80 projetos aprovados, mas com os cortes das verbas públicas, isso está caindo de uma forma muito vertiginosa, infelizmente, né? Esse é um pouco o quadro da extensão da UFAP, todos os cursos participam, tem cursos interessantíssimos, né? A gente vê que são cursos que realmente eles chegam à sociedade, tem um apelo muito grande, porque esses cursos também são feitos a partir da consulta à sociedade, né? A experiência já tem nos mostrado também muito isso, essa importância de consultar, de analisar aquele contexto, para saber qual seria um curso, um evento que, de fato, fosse importante e também, claro, fosse execuível, né? Adelmo, eu acho que a gente está caminhando já para bem mais da metade da nossa live. Eu queria agora que você colocasse para a gente um pouco da tua experiência. Adelmo também é poeta, hoje coordena, né, um nível de ensino do Colégio Diocesano de Garanhuns. Enfim, Adelmo, essa é a tua experiência que a gente quer ouvir agora um pouco, né? E você? Tá bom, professor. Eu disse ao senhor que seria coisa para um congresso online, não foi? Né? Eu disse. Pois bem, pessoal, eu tive a experiência de participar de projeto de extensão e foi muito rica para mim. Até acabo dando um testemunho também, porque eu ainda fui fruto dessa educação também bancária e uma educação meio que vertical, né? O professor vem, fala, até a gente na universidade também estuda algumas concepções de ensino, de pedagogia, né? É uma coisa meio baldista, né? Acho que o professor Marcelo, que é da parte de educação matemática, se eu não me engano, ele tem um artigo até que fala sobre essas concepções também, né? Fazer refletindo sobre isso. E confesso que quando a gente chega na universidade, né, sobretudo quando eu entrei na universidade, já fazia pouco tempo que a universidade tinha vindo para o interior. Né? Tive a oportunidade de estudar em Caruaru e tive a oportunidade de estudar na UAG. Estudei no CA, estudei na UAG. E aí, você sendo fruto dessa educação, que de certa forma acaba reprimindo e que muitas vezes acaba promovendo, se não se tiver cuidado, uma inclusão excludente, então cheguei ainda meio reticente, inclusive, né? Observando essa movimentação da universidade, ouvindo falar muito em pesquisa, ensino, extensão, mas aos poucos eu fui percebendo que, por que foi rica a extensão? Porque ela me oportunizou o protagonismo, né? Ser naquele momento. Então, eu hoje vejo que, naquele momento, a formação que vocês me oportunizaram não era uma formação de que no futuro eu ia ser professor. Não, no futuro eu teria um curso concluído. Mas, naquele momento, o curso de extensão já me deu a oportunidade de exercer esse protagonismo. Né? Participei do curso de extensão, como o senhor já colocou, através do NEPSO. Né? O NEPSO era uma iniciativa, né? Uma metodologia, né? que trabalhava com o programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião. NEPSO significa isso. E o NEPSO era uma iniciativa do Instituto... Né? Isso. O NEPSO era uma iniciativa do Instituto Paulo Montenegro, né, que estava ligado ao IBOP, em parceria com a ONG Ação Educativa, né, que utilizava a pesquisa de opinião como um recurso pedagógico interdisciplinar. Então, tive a oportunidade de ser estagiário, né, de ficar como secretário do Polo Pernambuco com a sua coordenação, e isso foi muito rico. Trabalhava essa pesquisa como recurso pedagógico. E quando a professora Glória, que era a coordenadora do projeto de extensão na época, né, oportunizou, eu pude ver de fato, na prática, o que era isso na verdade. Ou seja, nós já falamos aqui desse processo histórico, mas o que era o projeto de extensão na prática? Era justamente fazer essa articulação do papel da universidade. Articular a universidade com a sociedade. E eu pude ver isso. Eu pude praticar isso com o protagonismo que a extensão proporcionava. Já estava recebendo uma formação e ainda não tinha que esperar para o futuro, digamos, né? Quando tivesse formado, colocar aquilo que estava aprendendo, aquilo que estava construindo enquanto conhecimento, já era colocado na prática.
O Adelmo, Então, o projeto de... Sim, permita-me, pois sim. aqui para você, fala um pouquinho sobre a estrutura do NEPSO, né? A gente ainda tem quase 20 minutos, um pouquinho sobre a estrutura e, assim, o que é que mais lhe marcou no NEPSO em relação à tua formação? Estrutura do NEPSO, como é que ele funcionava, Isso. e o que é que foi marcante, não só do NEPSO, mas outros projetos que você tenha participado, né, o sentido, o significado que isso teve para a sua formação. Tem 45 pessoas aqui querendo ouvir isso de você. Ah, tá. A questão do o ser professor com essa perspectiva de oportunizar o protagonismo. O NEPSO marcou isso, porque ele ensinou a questão, a gente vê a importância da pesquisa na vida das pessoas, e sobretudo na universidade, sobretudo dentro da sala de aula. E o NEPSO me ensinou que muitas vezes a pergunta, ela acaba ensinando muito mais do que as respostas, porque ela vai proporcionar reflexão. Bem O NEPSO freudiano, né? ajudou. Isso, bem, exato. É a pergunta que ensina, né? A pergunta que ensina. Então, o NEPSO marcou por isso, sobre essa perspectiva aí, do protagonismo, e também a questão de que nós não aprendemos tanto de forma isolada, né? Eu digo isso porque isso foi reverberado no meu TCC, no trabalho de conclusão de curso, né? A experiência com o NEPSO, inclusive, me fez perceber que o NEPSO era uma comunidade de prática, né? Esse conceito de comunidade de prática é algo que foi iniciado pelo estudo de um suíço, um teórico suíço chamado Etienne Wenger, e que ele começou a pesquisar categorias como de alfaiates, açougueiros, e ele via nesses grupos como era que a aprendizagem se dava de forma mútua, de forma colaborativa. E o NEPSO, ele oportunizou isso, a partir do trabalho com a pesquisa de opinião dentro da sala de aula. Os professores e os alunos juntos, buscando soluções. E dentro disso está aí cruzando essa questão dos conteúdos programados dentro do currículo. Então, o NEPSO ele foi enriquecedor nessa perspectiva. Acho que esse aspecto que você traz é muito importante, o enriquecimento curricular. Primeiro, porque ele tem um caráter interdisciplinar, né? Acho que isso é muito importante, né? Você não ia abordar uma questão só do ponto de vista de uma disciplina ou de uma área de conhecimento específica, né? Por exemplo, você vai trabalhar gravidez na adolescência, sexualidade, políticas públicas, né? Então, há várias competências, inclusive, que eram proporcionadas aos alunos, né? Eu lembro, por exemplo, de um dos projetos que eu coordenei, nós fizemos um levantamento sobre como era a relação pai e filhos em relação à escola. E nós descobrimos que 30%, 33% dos pais não acompanhavam absolutamente seus filhos na escola, né? E isso nos levou a fazer uma reunião de pais, apresentar esses dados e a escola desenvolver uma ação para que isso fosse pelo menos minimizado, né? E tantas outras coisas. Tivemos aqui também Garanhuns sobre a questão da água, que foi muito polêmica, né? Porque isso bate no serviço público, né? Isso, professor. Agora também, outro contributo do NEPSO, eu acredito que para mim, para qualquer aluno que foi também, que teve a oportunidade do NEPSO passar na vida deles, aluno mesmo da educação básica, foi essa questão de aprender o valor da pesquisa e também, de fato, o que é pesquisa e como fazer pesquisa. Né? A importância da pesquisa para a educação básica ou até mesmo dentro da universidade, até a gente, quando entra na universidade, e acho que vocês que dão aula aí, tipo, nos primeiros períodos, vocês ainda pegam resquícios da educação básica lá, com aquela perspectiva de pesquisa como Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou até algo mais antigo, inclusive, né? De ir lá, copiar, a gente aprender a importância do que é pesquisar, de como pesquisar, e que existe um método, que pesquisa exige etapa. Então, a gente via isso na prática, trabalhando isso com crianças pequenas, e as crianças podendo perceber, de forma nem tanto teórica, mas na prática, fazendo pesquisa com todas as etapas, escolhendo o tema, qualificando o tema através de pesquisas, produzindo textos, enfim, fazendo a pesquisa mesmo, construindo questionário, escolhendo população a ser pesquisada, todas essas etapas aí, algo rico, riquíssimo. E até porque, Adelmo, eles que escolhiam o tema, não era o professor, né? E quando havia vários temas,
era discutido e no final se fazia um levantamento para saber qual era o tema mais significativo para eles, né? Mas, Adelmo, nós estamos aqui, eu acho que em 8 minutos do final já. Eu estou vendo as pessoas se manifestarem aqui, dizendo que está sendo muito esclarecedor o que é a importância da extensão para a nossa formação. Eu acho que esse era o papel aqui da live. Certamente a gente teria muita coisa ainda para falar dessa experiência. Acho que essas características que a Adelmo fala do projeto de extensão, especificamente do Nossa Escola Pesquisa e Sua Opinião, ela se estende e se aplica a outras expressões, a outros projetos de extensão no todo, né? Essa interação com a sociedade, conhecer mais a escola, conhecer os diferentes grupos sociais. Nós tivemos também aqui na universidade, na UAG, agora o FAP, um trabalho belíssimo na região dos quilombolas, e a gente ficava impressionado como até os bolsistas ficavam assim, eu nunca sabia nem que existia quilombola aqui, né? E assim, a experiência rica de vida deles, né? Então, assim, acho que o papel da extensão é esse compromisso social que a universidade tem em promover um conhecimento emancipatório, um interconhecimento, e que, de fato, se sentindo sujeitos da ação, possa levar a uma transformação. Adelmo, temos, eu acho que 5 minutos ainda, eu não sei, as pessoas estão se manifestando aqui, dizendo que está sendo muito interessante para a formação delas, o tema é muito oportuno. Eu não consegui ver aqui uma pergunta mais específica, né? Porque eu terminei me empolgando muito aqui. Eu também, inclusive, peço desculpa ao pessoal que... eu peço desculpa ao pessoal se passou aí alguma pergunta, alguma observação, e nós não demos conta, porque eu fico preocupado com o tempo, né? São tantas coisas para abordar, né? Quero frisar só mais uma coisa, que eu vi que o projeto de extensão na época do NEPS oportunizava a gente trabalhar com professores da zona rural, trabalhar com pessoas da periferia e poder levar eles para a universidade e eles poderem perceber que a universidade não tem só PhDs, né? Não tem só PhDs, tem professores também que são humanos, que acreditam numa educação horizontal, e via o crescimento daqueles professores junto com seus alunos, a gente indo visitar as escolas também na zona rural e ver o fruto também de um projeto de extensão, isso não só na pedagogia, eu vi no curso de agronomia também, com associações de agricultores, essa contribuição, devagarinho, né, com toda a metodologia possível, para explicar que ninguém estava chegando ali, de certa forma, também tipo, para querer dizer, esse é o meu conhecimento, não, mas a partir de onde nós podemos dialogar para melhorar para todos, para melhorar para a sociedade como um todo. Exato. Né? E não ter a universidade como um corpo estranho a eles. Né? A propósito, hoje nós temos também um trabalho belíssimo do grupo de pesquisa da professora Horaza, né? Horaza e Luciano Pires, que desenvolve todo um trabalho voltado para a agricultura familiar. Né? E nós sabemos que a agricultura familiar, 75% pelo menos do que chega às nossas mesas, vem da agricultura familiar, né? E é um trabalho muito bonito que eu acredito que todos conheçam, e quem não conhecer ainda, vale a pena. Eles fazem o que chamam a feirinha lá no Parque Euclides Dourado, na UPE, na UFAP. Então, assim, são trabalhos assim, muito bonitos. Aqui é só para dar um exemplo, mas muitos outros trabalhos. Aqui na pedagogia nós temos o professor Anderson, enfim, vários professores que desenvolvem trabalho ações extensionistas, né? 2 minutos, pelos meus cálculos, a gente queria... Quem não acompanhou a live, ela vai ficar gravada e salva, tá bom? Não esqueçam de responder o questionário. É muito importante, pessoal, a gente ter esse feedback de vocês, tá certo? Eu deixo agora, eu me despeço de todos vocês, agradecendo mais uma vez a paciência e a presença de todas vocês, de todos vocês nessa live. Espero que tenha ajudado. Certamente nós vamos ter outra oportunidade. E eu deixo agora a palavra final com a Adelmo, me despedindo de vocês, e não voltarei mais a falar nessa live. Professor, certo. Respondendo rapidamente o pessoal aí, viu? Esse Marcos Baino, eu utilizei, inclusive, no meu trabalho, esse livro. Alguém perguntou, acho que foi a Dilma, perguntou. E acho que alguém aí sobre o nome Cavalcante. O contributo também foi essa noção e a necessidade do quanto é importante ser professor pesquisador.
Acho que isso é um legado do curso de extensão junto com o programa NEPS que nós trabalhamos. Isso aí, acho que é uma das grandes contribuições. Está respondendo rapidamente, que pena que a gente não pode responder a todo mundo, né? Eu disse que não ia falar, mas eu quero saber como é que você vai encerrar essa live. Eu vou encerrar essa live que o senhor havia me provocado, não com um poema meu, né? Eu escrevo também, mas em tempos de pandemia, eu estou lendo, eu estou estudando esse calhamaço aqui, ó. De quantos? Menos de 1 minuto, eu acho. Ah, meu Deus, então não vai dar tempo não, professor. Não, vai, inicie. Viu? É um poema chamado Premonição. Ele tem muito a ver com o que nós estamos passando atualmente. Por uma longa época, em um certo país ensolarado, as pessoas viviam trancadas, atrás das grades vidradas de terror. Enquanto isso, pequenos e grandes demônios caminhavam pelas ruas, massacrando os que ousavam sair, para comprar sabão e comida. As igrejas e as escolas fechadas há muito tempo privavam de fé e conhecimento as novas gerações. Os governantes desistiram de governar e ninguém quis sentar nos seus tronos vazios, nem mesmo os vencedores, os demônios que preferiam desfilar com suas cojas cheios de estandartes e molhados de sangue. Dessa época, ficaram muitos codícios e fotos que não foram levados em consideração. A desgraça, quando chega a terríveis alturas, vira mito nos livros e satânicas lendas para assustar as crianças. Ai de quem viveu naquele tempo de tão sórdida provação. Uma tarde, os demônios resolveram partir por vontade própria, e as grades foram entulhadas nos pantanais. Certa noite, todos os animais em desespero jogaram-se nas paredes, nos troncos, partem cordas, colheiras, cabestos e lutam para desaparecer. O que eles pressentiram, ninguém desejou saber. Poema Premonição, do poeta Alberto da Cunha Melo, poeta pernambucano, minha gente. Profecia, realidade, eu acho que tudo junto. Nunca foi tão visionário. Bom, Adelmo, eu quero esse poema que a gente possa divulgar. Acho que, como você disse, é muito oportuno. E olha que eu disse que não ia falar mais. Mas eu estou aproveitando aqui um pouquinho o tempo. Mas, Adelmo, muito obrigado pela tua participação, pela tua história no curso de Licenciatura em Pedagogia. E eu tenho um privilégio de ter sido seu professor, mas eu digo, acho que hoje mais de ser seu amigo e seu admirador. Uma honra, professor. Uma honra me ter passado também pelas mãos de vocês aí, pelo que tive a contribuição de cada um de vocês aí que faz parte do corpo docente e também dos meus colegas que estiveram comigo, né? Aprendemos o tempo todo, foi isso que o NEPS me ensinou, foi isso que o projeto de extensão também me oportunizou, aprender que a gente aprende não só com os professores, com os colegas, né, e com todos, a partir da perspectiva dialógica. Muito obrigado, uma honra. Quem quiser pode entrar em contato, a gente pode veredar por outras conversas também. Tá certo? Para submeter o projeto é no SIGPROJ, tá certo? Esse sistema aqui, ó. Eita, mas aqui tá ao contrário, né? SIGPROJ. Você entra no sistema, bota lá no site de busca, o SIGPROJ, e aí você faz o seu cadastramento, fala com o professor, você pode sugerir um projeto de extensão a um professor que vai ser o coordenador, esse coordenador é quem submete o projeto de extensão, e uma vez submetido, vai para a comissão de extensão, ela analisa, ajuda, e depois seguem os trâmites da universidade para que ele seja aprovado. Você pode concorrer com bolsa pelo BEXT ou sem bolsa pelo SONOS. Há esses dois caminhos. BEXT, B-E-X-T, o BEXT, ou o SONOS. O SONOS é de fluxo contínuo e o BEXT é anualmente. Tá bom? Entra lá, se cadastre. Outra, mesmo que não tenha projeto de extensão, todos podem se cadastrar, todos devem se cadastrar, tá certo? Porque o professor pode receber convite para avaliar projetos de fora, né? Isso é muito importante. Minha gente, aí vai uma outra atividade. Todos, quem ainda não se cadastrou, se cadastrar no SIGPROJ, que é o Sistema de Gerenciamento de Projetos de Extensão. SIG, P de papai, ROJ. Ok? Então, a gente espera que todos se cadastrem e participem da extensão da universidade,
desse compromisso social tão bonito, tão necessário, tão indispensável na vida da universidade, na vida da sociedade, e eu não tenho dúvida, na vida acadêmica e pessoal de cada uma e de cada um de vocês. Adelmo, mais uma vez, eu vou aproveitar esse tempo aí que parece que a live, o Instagram está sendo generoso conosco, né? Fica aí também, mais uma vez, devolvo a palavra a você. Ah, beleza. Eu vou fazer o quê? Né? Eu já fiz meus agradecimentos, mas quero reforçar, nós temos assim, outras atividades, tem a experiência com o NEPS, tem a experiência na área da literatura também, estou aberto para o pessoal, os alunos, os professores que quiserem convidar. Eu tenho, digamos, uma dívida e é sempre uma honra participar das atividades da universidade. Então, podem contar sempre aí, a gente marcando, conversando, podemos participar de algumas atividades. O senhor disse que queria que terminasse com poesia. Sim, vamos lá? Né? Uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Mãos dadas. É preciso, mesmo distante, mas é preciso que a gente não solte as mãos. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Não nos afastemos. Vamos de mãos dadas. Carlos Drummond de Andrade. Esta é a nossa vocação, tá? Pessoal, espero que todos tenham gostado da live, aguardamos as sugestões de vocês. E eu ainda diria uma coisa que eu ia esquecendo. 10% da carga horária de vocês deve ser destinada à extensão. Isso é uma legislação, uma resolução número 7, tá bom? Então aproveitem, né, não só para preencher a carga horária, claro, mas para terem essa experiência tão rica que é a extensão universitária. Tão comprometedora e tão transformadora e enriquecedora, claro, da vida acadêmica de cada um de vocês. Viu? A gente manda aqui mais uma vez um abraço a Tamílis, desejando a recuperação dela, né? Se, com a graça de Deus, ela já vai se recuperar, eu diria, já está se recuperando, para que a gente possa, de repente, ter um outro momento como esse. Tá certo? Então, a gente encerra por aqui e agradece a cada um de vocês. Quem não acompanhou, a gente lembra que a live fica gravada, tá? E vai estar à disposição de vocês. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Honra. Obrigado.